Olá a todos, estamos de volta aqui com nossas aulas de Visual Basic e vou clicar no nosso projeto aqui para nós continuarmos a partir da aula que tivemos. Ok? E então, a partir de agora você vai ser obrigado a ter a sua biblioteca particular de comandos, né? Então, o que eu recomendo? Você vai abrir o seu bloco de notas. E aqui você vai, a princípio, escrever de qualquer forma, porque depois, então, com o tempo, você vai separar os seus comandos em categorias, né? Então, você pode, sei lá, escrever, sei lá, form, alguma coisa assim do tipo, fica a critério seu. Nós vamos aperfeiçoando, evoluindo essa lista, né, com o tempo. E o primeiro comando que nós vamos aqui aprender é o form, né, alguma coisa. Então, se alguma coisa vai ser x, né, ponto show, ok? Isso daí. Jana, será que isso funciona na prática, assim, simples assim? Eu simplesmente usar um comando assim para abrir um formulário. Será que isso funciona? Eu recomendo que você teste antes de passar para cá, antes de salvar o seu documento. Eu vou salvar aqui. Eu vou escolher aqui a minha pasta de documentos do OneDrive. OneDrive, documentos. Eu poderia colocar aqui em projetos. Aqui, ó, Programming. E aqui eu poderia criar aqui o meu documento chamado comandos. Ou comandos mesmo. Comandos, pronto. Ok? Comandos VB. Olha só. Ou VB comandos. Fica a critério de vocês. Então aqui vocês vão ter a sua listinha. Vamos testar esse comando como? Tendo aqui ali no seu projeto, aqui no seu projeto, você possui aqui a lista, se você obviamente adicionou seus formulários da forma que eu disse, clicando aqui com o dedo direito no título do seu projeto e adicionando, adicionar aqui novo item, formulário. Se você fez dessa forma, os seus formulários eles estarão aqui, Se você adicionou aqui My Project, pode ser que eles não apareçam aí, mas eles existem de alguma forma, ok? Então aqui nós não convém tratarmos disso agora. Então aqui eu tenho o form app comprar, form app matemático e o form inicializador. O form inicializador é esse daqui, ok? E ele possui 3 botões. Então aqui no primeiro botão eu quero abrir o formulário, o form app comprar. Então o que eu vou fazer? O comando, quando eu dou 2 cliques, um clique duplo num botão, ele vai criar uma função. O Visual Basic ele te ajuda. Então você deu 2 cliques aqui, você pode notar que ele criou aqui, ó, uma função, uma privada, E aqui, ó, colocou o título. Esse título aqui, ele não, o que importa é isso daqui, ó. A função real ela está aqui. Então isso aqui você pode até modificar depois. Sei lá, você pode botar aqui, ó, botão app matemático. Isso aqui é o nome, ok? Deixo isso claro porque o resto aqui, essa parte aqui é que é importante. Isso aqui é o que vai executar, ok? Então, o que está dizendo aqui, ó, quando o botão um ponto clique. Então, é isso daqui que está acontecendo. Então, qual é a ação que você vai programar quando eu clicar nesse botão? E aí, vamos usar aquele comando, esse comando novo aqui, ok? Então, form, x é o restante do nome do formulário, ponto show, ok? Então, vamos tentar aqui abrir, porque eu não tenho certeza, como vocês aí também não têm certeza, vamos supor isso daí, que esse comando simples
vai permitir executar um formulário. Existe uma situação em que isso não acontece, mas nós vamos tratar disso depois, ok? Então vamos a princípio isso daqui. Então vamos digitar o nome do formulário que nós queremos, que é o comprar. Então form. Note que o Visual Basic ele vai te ajudar. Form app, ok? Aí vamos lá com comprar ponto. Olha, vamos ver aqui os comandos, né? Vamos ver se tem show já aqui na lista. É com S, né? Ponto show temos aqui, ó. Olha que interessante, né? Note que ele completou lá com o restinho do comando ali. Eu já ia fazer aqui uma brincadeira de descer sem criar, sem fechar ali o parêntese, mas ele fez isso daí para nós, né? Olha, note que o Visual Studio ele é muito bom de se trabalhar, né? A linguagem e o Visual Basic é uma linguagem hiper intuitiva. Show, mostrar. Me mostra esse formulário aí que existe, né? Certo? Então, aqui, se eu clicar em iniciar, não vai dar certo. Por quê? Porque o formulário inicial não está setado como o nosso formulário inicializador. Então, o que eu devo fazer? Então, venho aqui na minha lista aqui do meu projeto, né, no meu gerenciador de soluções, clico com o dedo direito aqui, ó, em All-in-All, no nome do meu projeto, clico em propriedades. E aqui nas nossas propriedades, nós temos aqui o valor formulário de inicialização. Aqui nós vamos escolher o formulário inicializador. Okay? A princípio é só isso. Né? Vou salvar. Ó, salvei tudo. Né? Fechei aqui. Aqui eu tenho o formulário inicializador, os comandos. Aqui eu tenho o formulário inicializador design. Então eu vou iniciar esse projeto aqui. Eu vou até fechar aqui o design. E vou iniciar ele aqui. Vamos ver aqui o que acontece. Essa mensagem aqui é porque existe uma atualização aqui já do Visual Studio para eu instalar, né? Porque na verdade ele já baixou. Já aqui. E abrindo. Eu percebi que está atrasando um pouco o áudio às vezes, né? Principalmente quando eu executo alguns comandos alguma coisa mais pesada, mas eu vou tentar corrigir isso nos próximos dias. Então aqui o formulário inicial ele abriu, né? Ele abriu, e aqui atrás o que é que nós temos? Né? Nós temos o Visual Studio num estado meio que de teste, né? Ele começa a abrir ali os aplicativos de teste. Então ele mostra ali a quantidade de memória utilizada, 17 megas, que não é nada, né? E aqui a quantidade de CPU utilizada. Ele deu um picozinho ali e parou, tá vendo? Ó, quando deu uma maximização. Zoom. Então, quando a gente sacode a janela, o Windows 10 minimiza as outras janelas, né? Então, o que é que nós temos aqui? Aquele comando lá que nós criamos, né? .show, nome do formulário, .show, né? E vamos ver se ele funciona aqui para abrir, para mostrar o formulário, um dos formulários que nós criamos. Cliquei e ele funcionou. Olha que coisa simples, né? Funcionou. E como isso fica nas instâncias do Windows, né? Como é que isso é mostrado nos processos, né? Lembrando que eu tenho 2 formulários, né? Então aqui vou procurar esse aplicativo aí aberto. Ver se ele está fácil também de encontrar, né? Olha ele aqui, estava lá no início. Vendo que ele mostra em apenas uma instância. Né? Se eu tivesse olhado aqui a 17 MB de memória, batia com isso daqui e eu já teria encontrado bem mais rápido. Note que, apesar de existirem 2 formulários abertos,
ele mostra apenas uma instância. Por quê? Porque é apenas um aplicativo que abriu o outro formulário. Jonas, tem como eu abrir esse formulário dentro desse daqui? Tem, né? Nós vamos fazer isso depois. Só que os comandos mudam um pouco aí. As coisas ficam um pouquinho diferentes. Você tem que dizer, olha, esse aqui é pai. Aí você abre o outro como filho dele. Aí ele abre dentro do outro. Ele abre sendo acolhido pelo outro. Tá? Então, fechar aqui, testar. Ó, fecha, testa. Funciona, ok? Vou parar esse aplicativo. Ó. Então, esse comando aqui, ó, funciona. Né? X, sendo que X aqui, né? É qualquer coisa. Então, salvar aqui, ó, simbolizando vocês salvando aí. Né? São os comandos para Windows Form. Né? E aí, por exemplo, é uma ferramenta. Então, você vai escrever lá textbox, né? E embaixo os comandos os comandos difíceis de decorar do textbox. Ah, Jonas, eu não quero, eu não quero fazer, quero manter tudo na cabeça. Olha, é melhor que você crie essa lista, né? Crie essa sua listinha aí. Por quê? Né? Dá um espaço aqui, ó, maior, pode colocar um símbolo assim, ó, para dividir as coisas. Então aqui, ó, a partir daqui é só formulário, né? Aqui, ó, comandos de formulário, ok? Pode fazer isso aí, aqui texto box, assim por diante. Aí você minimiza aqui, vai trabalhando no seu projeto. Então aqui eu vou clicar, vou dar 2 cliques aqui, ó, no gerenciador de soluções. Eu vou abrir aqui o nosso formulário inicializador, que é form inicializador, né? E no app2 aqui eu vou colocar, note que quando eu dei 2 cliques, né? Dei 2 cliques no primeiro, ele criou uma subfunção. E aqui quando eu dei 2 cliques, ele criou outra sub. Note que aqui, ó, botão 2.click. E aí eu posso recortar isso daqui. Bom que você se familiariza com isso, né? Colar aqui na parte de cima. Vai fazer diferença? Não. Por quê? É como se você estivesse sentado numa cadeira, né? E você tem na sua frente 3 objetos. O esforço que você vai fazer para alcançar esses 3 objetos é o mesmo. É como o registro do sistema. Você vai simplesmente estender o braço, só que numa direção diferente. Não é porque um está antes do outro que vai ser executado antes do outro. Na verdade, essas sub aqui, elas só são executadas quando chamados. Então, botão 2, se o botão 2 for clicado, vai executar essa subfunção. Então, isso não importa, desde que você respeite essa estrutura aqui. Ah, Jonas, mas se eu sem querer não copiar corretamente ou duplicar, né? Então, você tem que respeitar as subs. Então, por exemplo, aqui, se eu apagar aqui o end sub, olha o que é que vai acontecer. Apaguei, né? E aqui eu vou clicar no meu design de formulários. Olha o que é que vai acontecer. Vamos esperar um pouco para ver se vai acontecer algum desastre. Interessante, não aconteceu nenhum desastre, né? Era para ter acontecido alguma coisa muito medonha aí, mas não aconteceu. Por quê? Então ele tem aqui, eu acho que essa edição nova ele dá preferência a você corrigir do que criar uma falha catastrófica. Em algumas versões do Visual Basic anterior já parava o seu formulário. Então aqui, se eu tenho uma sub iniciando, eu escrevo aqui end sub e ele já corrigiu aqui a fonte, né? Olha só que interessante. Vou colocar ela lá de volta aqui embaixo, porque eu tenho problema com organização, né? Olha, espaço aqui, isso me incomoda, né? E aqui eu vou abrir outro formulário, né? Então, form. Note que ele já me deu algumas opções quando eu escrevi form. Então eu tenho o app matemático já aqui, ó.
Então vou clicar nele, ok? Vou colocar um ponto e ele já me deu uma sugestão aqui, ó, show. Visual Basic é muito. Quando eu der um Enter, ele vai colocar os parênteses de função, ó, perfeito. Ó. Eu vou salvar isso daqui, ó. Clicar aqui em formulário inicializador. Vou iniciar esse projeto novamente, né, com esse comando novo aí. Agora acredito que ele vai iniciar um pouco mais rápido, porque as ferramentas de teste já haviam sido inicializadas uma vez, pelo menos, né? Abriu bem mais rápido. Então aqui eu vou clicar em App 1, ele abriu lá o comprar. Né? Vou clicar aqui em App 2, ele abriu aqui o matemático. Ok? Maravilha, hein? Maravilha isso daí. Então, funciona, né? Funciona. Agora aqui existe uma... Você tem que colocar o contexto disso daqui no seu bloco de notas, né? Então, forma X. Aí, em qual situação isso daqui funciona? Né? Você escreve assim, ó. Ah, funciona para um formulário comum exibir, né? Funciona para exibir um formulário comum, certo? A partir de um formulário comum, ok? Por que isso? Você está aqui definindo o contexto. Da mesma forma, vou salvar aqui, da mesma forma que quando você for clicar lá num botão para abrir uma imagem, aí você tem que colocar, olha, esse comando ele funciona exatamente nessa situação. Ah, Jonas, eu não quero, eu sou uma pessoa esperta, eu consigo ficar, eu quero ficar testando várias vezes os comandos e tal. Fica à vontade. Eu acho importante que você diga exatamente em qual situação o seu comando funciona, ok? Porque aí você pode colocar aqui, ó, uma lista de 3 comandos ou 4 comandos complexa para abrir, sei lá, para dizer, olha, eu sou o formulário pai, esse aqui é o formulário filho, então abre ele agora. Você pode criar uma lista de comandos para isso, não? E você colocar o contexto disso daí, olha, você fala, ó, quando estou chamando um formulário filho a partir do formulário pai. Olha só que interessante, né? Então, é isso. Né? A aula de hoje é isso. Você criou aqui a sua lista de comandos. Né? Nós criamos aqui um botão para abrir outro formulário. Né? E nós já começamos aqui a lidar com as funções. Ok? Vou fechar isso daqui. Vou fechar o aplicativo. O aplicativo estava aberto ainda. Eu vou clicar aqui no botão salvar. Vou abrir o formulário inicializador novamente. Ok? Formulário inicializador. E agora nós vamos clicar aqui no botão App 03, certo? Eu vou clicar aqui, na verdade eu vou fazer outra coisa agora. Eu vou clicar aqui no corpo do formulário. Então aqui ó, nessa parte que não tem nada, não tem nenhuma ferramenta. 2 cliques. E olha só o que aconteceu. Ele criou uma subfunção chamada mybase.load. Que mybase é essa? Colocou aqui, ó, formulário inicializador, nome, ponto load. Ó, minha base, ponto load. Ou seja, o que, é que você vai fazer quando esse formulário carregar? Você pode fazer inúmeras coisas. Tá? Ah, Jonas, você vai deixar essa função aí em branco? Vou, a princípio. Porque eu quero fazer isso aqui também, ó. Vou dar 2 cliques no botão 3 e ele criou uma função aqui, ó, do botão 03. Então, a ordem aqui não está muito bonita. Por quê? Isso daqui vai carregar quando o seu formulário inicializar. Tem algum problema de deixar ele aí? Não tem problema, mas é uma questão de organização. Então, o que é que você vai fazer?
Você só lembrou de adicionar um comando lá no início do seu formulário. Agora, depois que você fez algumas coisas, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar do início da sub até o final da sub, vai recortar ela, ok? E vai jogar ela aqui, ó, depois da classe pública, né? Depois nós vamos inserir algumas linhas aqui em cima e você vai perceber que existe uma diferença enorme em você colocar alguma linha aqui nessa parte e colocar a linha dentro de sub. Depois nós vamos ver isso daí. Então aqui eu coloquei aqui o formulário inicializador e tem a subfunção aqui do botão 1 aqui, tem a subfunção do segundo botão aqui, e aqui eu tenho a terceira função aqui, ó. Note que quando eu clico assim e ele vai um pouco mais para frente, ele organiza automaticamente os comandos, né? O Visual Studio é muito bom para digitar código, né? Então aqui está bem organizado, olha só. Eu tenho aqui o que eu posso executar quando o meu formulário carregar. Aqui eu tenho, note que tudo aqui foi com 2 cliques. Porém, não existe comando 2 cliques para o corpo do formulário. Então, já que não existe, então ele automaticamente ele sabe, olha, então acho que ele quer executar algum comando quando o formulário inicializar. Note que quando eu cliquei aqui, ele foi direto para lá. Vou clicar aqui embaixo. Olha só, ele foi em cima, né? Organização, a questão de organização. Então aqui nós temos o primeiro botão aqui, ó, botão 1, abrindo o formulário comprar. Nós temos o segundo abrindo o formulário matemático e o terceiro botão não está fazendo nada, mas vamos criar uma função para ele, né, para que ele não fique aí sem nada, né, para fazer. De terceira função, eu vou criar... Então, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui na nossa solução, vou clicar aqui em All-in-On, ok? De direito, vamos aqui em adicionar novo item, ok? Vamos fazer uma brincadeirinha aí com formulários, né? E aqui, vamos aqui em Windows Forms, vamos procurar para ver se ele te dá um formulário Pi, assim que seja, como é que eu posso dizer, padrão. Olha aqui, ele tem o formulário MDI Pi Windows Forms, então ele tem um modelo aqui em branco entre aspas, porque ele vai vir aí com a configuração meio padrão, aí vai vir com as ferramentas, uns menus, alguma coisa ele vai vir, ok? Dependendo da versão do Visual Studio, do Visual Basic aí. Então aqui no nome, ó, cliquei aqui no formulário MDI Pi, cliquei em Windows Forms, depois formulário MDI Pi, e aqui no nome desse formulário, né, eu vou, olha, MDI Parent Inicializador. Olha só que interessante. Ok? Mas eu já tenho o inicializador. Esse aqui será o seu segundo inicializador. Nesse projeto, nós vamos criar o inicializador de formulários que abre um formulário qualquer e esse que abre os formulários dentro dele. Nós vamos ter as duas opções aqui. Vamos perceber as diferenças de um para o outro. Então aqui eu vou adicionar. Ele vai abrir aí, né? Então aqui eu vou fechar isso aqui para não me atrapalhar, né? Para vocês aí também não se atrapalharem. As guias aqui do formulário inicializador que eu tenho. Esse formulário ele já está aí e eu quero que ele continue ali, né? Então por ele, então vamos abrir esse formulário por intermédio dele, né? Porque olha esse formulário como ele veio completo, né? Olha, ele veio cheio de ferramentas e tal, né? Mas é meio complicado mexer nisso aqui, hein? Vamos aqui para o inicializador, né? Então eu vou fechar aqui o nosso formulário Pi e vou abrir nosso formulário inicializador, criamos na outra. Aqui no botão 3, eu vou abrir o formulário Pi. Vamos ver se é possível. Então vamos lá, Form. Vamos ver se ele aparece aqui na lista, né? Form. O nome dele, ele não é conforme, tá vendo? Por isso que ele não apareceu ali, ó, na lista.
né? Então, vamos mudar o nome dele. Vamos fazer diferente aqui. Vou fechar tudo isso aqui, tá? Tem um erro ali, eu vou salvar assim mesmo. Vou deixar lá com aquele erro lá, que eu comecei a escrever e não terminei. Então aqui eu vou mudar esse nome aqui. Eu vou escrever aqui. Eu poderia fazer isso na barra de propriedades, né? É isso que eu vou fazer. Então, em vez de eu nomear ele aqui, eu vou clicar nele aqui. Vou lá em propriedades. Tá? Cadê o nome dele? Não está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui, categorizar. Não aparece as propriedades. Por que não está aparecendo? Ah, tá. Ele só mostra as propriedades abertas. Ah, que interessante, né? Quando ele está carregado ali do lado. Que interessante, não é isso? Olha, bom que nós ficamos sabendo aí, né? Então, com ele aqui selecionado, formulário selecionado aqui, ó, aberto, eu vou aqui no nome, na propriedade nome. Então, vou escrever form aqui, form. Para quê? Só para deixar, simplesmente para deixar mais organizado. Então, eu vou dar um enter aqui, ó. E aí ele vai modificar isso em todos os lugares. Mas ele não modificou aqui no meu... Ele não modificou. Por quê? Porque isso aqui é o nome do arquivo. Então tenho que colocar aqui também. Ele vai solicitar a mudança dentro do aplicativo também. Então, olha só. Talvez nem solicite. Nem solicitou. Talvez porque não precisasse, né? Então vamos lá. Verificar aqui. Tudo ok. Opa, não, ele estava selecionada a ferramenta. Nome. Tudo ok. Vamos lá para o texto nele. O texto aqui, ele está com um texto não amigável, né? Então, vou colocar aqui inicializador. Pronto. Ok? No texto. Esse texto vem exatamente para cá. Vou dar um Enter e foi para lá. Vamos fechar ele aqui. Salvar. Agora, nós temos lá o nosso inicializador que criamos na aula passada. Eu vou clicar aqui no botão 3, onde existe um erro, né? Se você perceber que tem um erro. Se eu executar isso agora, ele vai reportar um erro. E agora, quando eu estiver escrevendo form, olha o que é que vai acontecer. Vamos lá, form. Ele não reportou ali a lista, né? Deixa eu fingir aqui que vou aqui clicar no botão. Pronto, então form. Agora sim. Ainda não, né? Acho que está um pouco mais para baixo. Form MDI. Acho que é porque M é bem... o M estava lá embaixo, né? Mas mesmo assim ele... né? Ele mostrou. Então, ponto show. Vamos ver se funciona, né? Vai que não funciona isso daí. Será que isso funciona para inicializar formulários PY? Então, eu vou inicializar isso daqui. Taran, taran, taran. Eita, os cachorros latindo aí. Lembrando que o que está setado para inicializar. Então aqui nós temos o botão abrindo o comprar, formulário comprar. Nós temos o botão 2 abrindo o formulário matemático. E o 3, será que vai funcionar? Funcionou, olha só, abriu o formulário PY. Mas, será que é possível eu abrir os formulários que não são formulários filho dentro desse formulário PY? Será que é possível chamar o mesmo formulário? Vamos descobrir na próxima aula, ok? Então, fiquem com Deus e a Virgem Maria. Até logo.